No capítulo 6 de Apocalipse, no verso 9, aqui tem a abertura do quinto selo, fazendo uma referência ao livro de João. João ele tem uma visão, ali no capítulo 5, ele tem a visão de um livro selado por dentro e por fora. E lá no verso 5 fala que Jesus é o único digno de abrir esse livro. Por isso nós percebemos que esse livro retrata a história da igreja. Portanto, os primeiros 4 selos que foram abertos, ali representado por 4 cavalos e seus cavaleiros. E o quarto cavaleiro é o cavalo amarelo. E esse cavaleiro tem por nome Morte. Ele fala que o inferno o seguia, fazendo uma referência ao momento que a igreja foi mais perseguida. Então, olhando para a história, nós chegamos à conclusão que isso aconteceu no período da Idade Média, ali no tempo da Inquisição. Porque nesse momento, a igreja ela se une com o Estado. A igreja ela passa a ter poder. E ela passa a executar aquelas pessoas que foram contra as tradições que foram impostas dentro da igreja. E essas pessoas eram morriam como hereges. Então houve ali uma inversão. As pessoas que serviam a Deus eram consideradas pessoas que serviam o demônio. As pessoas que serviam o demônio eram consideradas pessoas que serviam a Deus. E as pessoas que eram julgadas como hereges, elas eram mortas de forma cruel por causa desse pensamento. Ele fala que nesse período, os historiadores falam que as pessoas eram torturadas com instrumentos que prolongavam a vida das vítimas. E essas pessoas morriam com grande sofrimento, porque houve esse pensamento. Inclusive isso está escrito no livro de João, no capítulo 16, no verso 2. Jesus fala que ia chegar a hora que os seus discípulos seriam mortos e as pessoas que matassem os seus servos consideravam que estavam fazendo um trabalho para Deus. Então isso aconteceu ali no período da Idade Média. Porém, quando é aberto o quinto selo, aqui fala que as almas clamam a Deus. Então diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julga e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se cumprisse o número dos seus conservos, os seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então é importante nesse texto a gente perceber que essas almas clamavam a Deus. Isso faz uma referência também ali no livro de Gênesis, no capítulo 4, no verso 10. Ali Deus fala que o sangue de Abel clamava a ele desde a terra. Então é um pouco semelhante que fala aqui nesse verso, onde o sangue dos mártires clamam a Deus. E aqui fala também que foram dados a esses mártires vestiduras brancas, e diz para que eles repousassem mais um pouco de tempo. Vestiduras brancas representam a justiça dos santos, e significa que esses mártires eles seriam justificados. E também fala que eles repousassem até que fossem mortos, completasse as pessoas que fossem mortos como eles foram. Isso significa que ainda mais mártires haveriam. E falando dessas vestes brancas, que representam a justiça dos santos, isso simboliza que essas pessoas seriam salvas. É interessante que no livro de Apocalipse, no capítulo 14, ali no capítulo 7, verso 14, fala que João vê os mártires, esses mártires estão vestidos de branco. E também em Apocalipse, no capítulo 19, aí no verso 8, fala que as vestes brancas são a justiça dos santos. É interessante que hoje ninguém considera essas pessoas mais como hereges, as pessoas que morreram ali no tempo da Idade Média. Hoje elas são consideradas como santos, pessoas que estavam fazendo a vontade de Deus. Então a própria história se encarregou de mostrar ao mundo cristão que essas pessoas eram justas. Por isso que fala que essas pessoas iriam repousar mais um pouco de tempo. Então elas repousam como justas e elas aguardam a salvação. Então João ele vê no futuro que essas pessoas foram salvas. Em Apocalipse, ali no capítulo 14, aí no capítulo 7, no verso 14. Então essas são a recompensa dessas pessoas que morreram nessa época. Que muitas pessoas podem ter pensado que Deus nada fez, apesar dessas pessoas terem morrido fiéis à palavra de Deus.
as pessoas serem torturadas, mas aparentemente Deus nada fez. Por isso que foi escrito. O Apocalipse não foi escrito para pessoas mortas. Essa palavra não é para os mortos, essas palavras são para os vivos. Inclusive o livro do Apocalipse foi escrito para 7 igrejas. Foi escrito para o povo de Deus. Para o povo de Deus soubesse que Deus se importa. Para que o povo de Deus soubesse da sua justiça, que Deus é verdadeiro e justo. Então isso é importante, o povo de Deus saber. Então usa esse texto aqui de Apocalipse, no capítulo 6, a partir do verso 9, das almas debaixo do altar, para defender a imortalidade da alma, não é muito sábio, porque essa referência é totalmente simbólica. Então um simbolismo para que o povo de Deus eles tenha consciência, para que eles entendam a justiça de Deus. Isso é um ponto importante. Um outro ponto também é que fala que essas almas eles descansaram mais um pouco de tempo, até que completasse as almas que iriam morrer. Pessoas que iriam ser mortas também por causa da palavra de Deus, iam morrer como mártir, como eles foram. Então até hoje ainda existe pessoas que morrem por causa da palavra de Deus. Alguns países que têm muita perseguição. Porém, isso pode chegar até os nossos dias, pode chegar até mesmo na nossa vida. Se por acaso você ou cada um de nós ser chamado para morrer como mártir, precisamos entender a palavra de Deus que está escrita ali no livro de Apocalipse, ali no capítulo 2, no verso 10. Onde está escrito Deus falando para a igreja de Esmirna, que ali é a segunda igreja. Então ele é dito, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então essa igreja também foi perseguida. Então mesmo que aconteça perseguição, mesmo que nós porventura viemos a ser chamados para morrer como mártir, então precisamos ser fiel a acontecer o que acontecer, porque sabemos que Deus está na história do seu povo, Deus está no comando da história da sua igreja.